a violência contra a mulher em consonância com a Lei Maria da Penha, legislação que estabelece mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. Aliás, ocorrências de Maria da Penha não são muito divulgadas, mas todos os dias ocorrem, infelizmente, né? Registro, seja por a violência física, seja psicológica, mas sempre, e a Brigada Militar especialmente, eles devem inclusive estar na sexta-feira conosco aqui, eles atendem diariamente casos de Lei Maria da Penha, né? Violência contra a mulher. E nós tivemos, desde o início do ano, vários feminicídios, né? Em todo o estado, números alarmantes para um ano, né? Para o início de ano, não que seja normal também, mas foi muito... foi um número muito expressivo, né? Para apenas 2 meses. Que realmente chamou a atenção. 2026. E a gente está recebendo aqui a secretária Patrícia Alves, secretária de Políticas Públicas para Mulheres e Diversidade de Bagé, para falar sobre essas ações, para comentar um pouquinho como está o trabalho e como é que é recebida essas demandas através da secretaria. Patrícia, secretária, seja bem-vinda. A Clarice, também assistência social, se faz presente aqui, né? E a gente quer agradecer primeiramente pelo ter aceito o convite de vir aqui falar com a gente no programa Panorama de um tema tão sensível e, como eu disse, né, muitos casos não são divulgados, mas, e a senhora sabe muito bem, todos os dias ocorrem essas situações contra a mulher, né? Bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, bom dia a toda a equipe técnica, bom dia a minha colega Clarice, também assistente social. É um prazer, gostaria de agradecer o convite, e nós sempre dizemos que o meio de comunicação, a rádio, ainda é um dos meios de comunicação que nós conseguimos atingir um grande público para levar as informações. Então, agradeço muito o convite. Sim, Paulo, esta pauta, não é? Nós trabalhamos com ela diariamente, como tu falasse, nos números de feminicídio, né? Nós fechamos o mês de fevereiro com 20 feminicídios no estado. Qual é a nossa principal preocupação? Ontem ainda nós conversávamos sobre isso. As pessoas não podem normalizar esses números, né? Não são números, não são 20 números, é um número ordinal. São 20 vidas, né, que foram ceifadas. O feminicídio, acredito que a maioria das pessoas saibam, né, mas sempre é bom reforçar, é um crime onde a mulher é morta por ser mulher. E ele geralmente ocorre pelo ex-companheiro, né, por aquela pessoa que não aceita o fim do relacionamento. Então, tudo isso, esse crime, ele é o ápice, como nós temos, da violência. E ele tem essa visibilidade, né? As pessoas têm a noção, só que quando chega no feminicídio, porque outras tantas violências já ocorreram. A Lei Maria da Penha elenca 5 tipos de violência, moral, patrimonial, sexual, psicológica e a física, né? Então, nós, enquanto secretaria, estamos permanentemente fazendo esse trabalho de informação, né? Eu sempre digo que a função da secretaria é informar e acolher, né? Prevenir e acolher, para que as mulheres entendam que elas não precisam e não devem esperar ser agredidas para registrar um boletim de ocorrência, né? E nós temos sentido esta mudança. O que foi nos passado? Houve uma leve queda dos pedidos de medida protetiva por agressões físicas e um aumento das denúncias de ameaça. Ou seja, então as mulheres estão indo denunciar as ameaças dos companheiros ou ex-companheiros antes de serem agredidas. E isso é muito importante, não é? Porque aquela agressão que hoje começa com um soco, com um pontapé, né, ela vai evoluindo a tendência, é isso que nós sempre conversamos, dificilmente ela retrocede. Essa comunicação inicial, né, seria a comunicação inicial. Então, primeiro, assim, seja o que tiver acontecido, né? Importante a comunicação. Exatamente, porque, por exemplo, assim, aqueles xingamentos, não é? Aquela coisa que o companheiro chega e diz, tu não fez a janta porque tu é uma inútil, aquilo ali é um tipo de violência, é uma violência psicológica, né? É violência moral também, aquela que ele te desqualifica, tu é incompetente, não é? É violência patrimonial, aquele que ele diz, né? O teu salário quem vai gerenciar sou eu.
É violência sexual quando ele força a esposa ou a companheira a manter uma relação sexual forçada, né? E é a violência física, o chute, o pontapé, o puxão de cabelo. Mas como nós dissemos, a violência física ela não surge sozinha. Antes dela, com certeza, e é isso que a gente pede para as mulheres observarem. Aquele comportamento violento, aquela batida na mesa, aquele celular atirado no chão. Dali, a tendência é evoluir para uma agressão física. E as agressões físicas recorrentes, infelizmente, né, acabam resultando, em algumas vezes, nas mortes, né, no feminicídio, que é o que a gente chama da ponta do iceberg da violência doméstica. Patrícia, e muitas vezes esses casos de feminicídio que ocorreram aqui no estado, de forma geral, né, no estado, eles foram por descumprimentos da medida protetiva de urgência, né, que é feita através do boletim de ocorrência, aquele primeiro registro e tal. Sim. Em grande maioria foi isso que aconteceu. Nós somos muito questionadas, não é, Paulo, quando nós falamos da importância da medida protetiva, justamente isso, né? Mas mulheres morrem com medida protetiva, sim, infelizmente. Por quê? Né? Porque ainda não existe, principalmente da parte do Estado, um investimento nessa política pública, né? Nós precisaríamos um efetivo muito maior para que, quando aquela mulher pedisse socorro, nós tivéssemos condições, né, da polícia, da brigada, da segurança chegar. E aqui em Bagé, eu aproveito esse espaço, não é, para dizer que nós estamos tendo um resultado positivo. E muitos dos números que nós temos, nós passamos 2024, graças a Deus, sem nenhum caso de feminicídio, contrariando as estatísticas do Estado, que tivemos 80 feminicídios no Estado. Muito disso se dá desse trabalho, né, em rede. A Guarda e a Brigada têm sido fundamentais no apoio, no sentido de que aquela mulher que chama quando está em perigo, aquela mulher que avisa que o homem está rondando a Guarda ou a Brigada prontamente, e isto dá uma noção de que, não que não vá acontecer, não é? Mas que sabe que a resposta, a princípio, vai ser imediata. Só que na maioria das cidades, infelizmente, no estado em si, o que nós precisaríamos? As tornozeleiras eletrônicas, né, que é uma forma de prevenção, que quando o agressor tem uma tornozeleira eletrônica, a mulher recebe um aparelho, um celular, que avisa quando ele está se aproximando. E a própria segurança pública sabe que aquele homem está se aproximando, não é? Então, a tornozeleira eletrônica, investimento no efetivo, investimento em mais secretarias, casas de acolhimento. Para te ter uma ideia, nós somos 497 municípios dentro do estado e temos somente 17 secretarias de mulheres e 19 casas-abrigo, casas de acolhimento. Então, é uma conta que não fecha. Aonde essas mulheres, na maioria dos municípios, vão procurar ajuda quando precisam, né? Então, por isso, já aproveitando, eu costumo dizer que Bagé, nesse ponto, pode se considerar, vamos dizer assim, privilegiada, porque nós temos uma delegacia de mulheres, nós temos a DPPA, que tem uma casa, a Sala das Margaridas, temos a Secretaria das Mulheres, temos uma casa-abrigo onde essas mulheres são acolhidas quando elas não podem voltar para casa, acolhidas em segurança, sigilosamente. Temos a Sala Lilás na UPA, né, que nós implementamos ela em agosto do ano passado, que é uma sala onde aquelas mulheres vítimas de violência são atendidas de forma reservada, sem exposição, não é? Porque ela chega na UPA geralmente machucada, então, para não ficar exposta, ela é atendida numa sala discreta e a equipe vai até ela, né? Também estamos implementando o aluguel social no município, que é um aluguel que vai ser pago para aquelas mulheres vítimas de violência que não têm condições, com medida protetiva, e que não têm condições não podem voltar para casa e não têm condições de manter o aluguel. Então, esse projeto é do vereador Patrick Cebola, com apoio do Executivo. O município irá subsidiar R$1.000 mensais para aquelas mulheres que não têm condições, por 6 meses, até elas organizarem a vida. Claro que elas têm que preencher os requisitos, e o principal deles é não voltar para o agressor, não é? Podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Então, isso demonstra, né, a preocupação que nós temos enquanto governo com esta política pública, né?
na proteção, né? Primeiramente, na informação. Né? Por isso que nós fizemos esse trabalho em escolas, nos CRAS, com os clubes, né? Com as pessoas idosas, né? Para que elas tenham informação, que na violência doméstica, informação pode salvar vidas e salva. Uhum. Patrícia, tu falou num ponto da vítima voltar para o agressor. Com a experiência, com vocês tratam aí durante todo o dia, todos os dias, né? Uhum. O que vocês se deparam com N situações? Essa situação da vítima voltar para o agressor, o que geralmente, de uma forma geral mesmo, o que faz com que ela volte para o agressor, apesar de ter sofrido a violência, seja do tipo que for? O principal ponto é a dependência financeira, né? Por isso que nós temos, entre os projetos da Secretaria, fazer cursos, qualificações profissionais para as mulheres, para que elas tenham uma independência financeira. Um dos principais motivos da volta é esse. E, invariavelmente, nós escutamos dentro da Secretaria, né? Eu preciso voltar para que ele mantenha a casa. Teve uma frase que eu escutei logo que eu entrei, né, que eu assumi enquanto secretária, que me marcou muito. Uma senhora que ela vivia violência há 25 anos, e ela tinha uma dependência financeira, não tinha conseguido se qualificar profissionalmente. E eu disse para ela, eu digo, a senhora precisa sair desse círculo de violência. Eu digo, como a senhora aguentou todo esse tempo? E ela me disse, eu preferia aguentar apanhando do que meus filhos passando fome. Então, isso retrata, e às vezes as pessoas acham, e tem uma frase que eu sempre achei muito cruel, não é? E depois que eu comecei a trabalhar com a violência doméstica mais ainda, que muito se escuta, né? Mas ela gosta de apanhar. São duas frases que nós temos que entender que elas não cabem mais no que nós vivemos hoje. Ela gosta de apanhar, está com ele porque gosta de apanhar, ou briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não cabe mais hoje, né? Então, a dependência, porque ninguém gosta de ser agredido. Ninguém gosta de estar em casa e não saber como aquele homem vai chegar do trabalho. Se vai chegar bem, dando carinho, ou se vai chegar dando socos e pontapés. Então, a dependência econômica, a dependência financeira é um dos principais fatores. E a dependência emocional. Porque o agressor consegue colocar a mulher num círculo de dependência que tu tens só a mim. Tu não vai conseguir mais ninguém, né? E isso se resolve a dependência emocional com muito trabalho psicológico. Em relação à aceitação do município, ou melhor, dessas mulheres atendidas, como é que a Secretaria vê hoje em dia a aceitação dessas mulheres? Porque assim como tem as que aceitam, né, tranquilamente tudo que o município tem para oferecer, tem aquelas que às vezes preferem não aceitar. E como é que o município vê essa situação? Ainda tem mulheres que, né, e aí é um trabalho que nós precisamos fazer, que eu tenho assistente social, é um trabalho que a gente costuma fazer em equipe para mostrar os riscos que ela corre. Porque nós já tivemos, por exemplo, acolhidas na casa que queria sair da casa-abrigo onde estava em segurança, preocupada porque a casa dela poderia ser invadida, poderiam roubar, furtar as coisas dela. Não é? Muitas vezes não conseguimos, né? Existem situações de risco, não é? Que nós alertamos, né? Mas quando nós conseguimos que elas façam acompanhamento psicológico, não é? Porque não é fácil. Tu viveu 10, 15, 20 anos naquela situação ali, tu acaba normalizando. Quando nós explicamos os riscos, em grande parte elas aceitam. Agora, algumas situações preferem. E o retorno, né, existe. Nós já tivemos situações de retorno de 4 vezes para a casa de acolhimento. 2 na gestão passada e 2 conosco agora. Ou seja, 4 mulheres que retornaram para o agressor, né, e foram agredidas novamente. E aí muitas pessoas perguntam, né, e vocês vão continuar? Sim, porque é o nosso trabalho. Até que ela entenda que aquela situação ali é de risco, né? É o nosso trabalho fazer esse esclarecimento, esse acolhimento, tentar esse entendimento. Na Casa Abrigo também tem uma equipe que permanentemente fica conversando com elas, explicando a situação, o que é, aonde pode terminar esse retorno dela. Mas
Infelizmente, algumas vezes elas retornam, né? E a gente só fica sabendo, por exemplo, some do atendimento psicológico, existe a busca ativa, né? A equipe do CRM liga e vai atrás, e busca, e leva de novo para a secretaria para fazer o atendimento. É um número, graças a Deus, bem menor, né? E esse número de mulheres que estão entendendo a necessidade de tomar uma atitude, e isso não é da noite para o dia, e nós respeitamos muito, e é importante nós dizermos aqui que quando a mulher chega na secretaria, nós não dizemos para ela, tu tem que te separar, tu tem que registrar uma medida protetiva, tu tem que sair de casa. Não. Nós deixamos no tempo dela. A nossa preocupação é a segurança e esclarecer, né? Algumas nos dizem, eu preciso de um tempo, né? E está tudo bem, nesse tempo ela vai seguir sendo acompanhada. Mas ocorre, né? De mulheres, né? Ontem teve uma situação na UPA que a assistente social foi chamada e a pessoa disse, eu não quero ajuda. Sim. E quando é que ela vai para casa-abrigo? Ela procura vocês e diz, olha, eu quero ir, ou há um critério? Não. Como é que funciona? Um critério. Ela é uma necessidade, é indispensável que ela tenha um boletim de ocorrência com um pedido de medida protetiva. A medida protetiva, ela não precisa ter sido expedida, até porque ela tem um prazo de 48 horas, e nós não podemos deixar essa mulher na delegacia, por exemplo, esperando. Mas é indispensável que tenha medida protetiva, né? Porque nós temos que ter esta segurança, né? Porque, por exemplo, né, se aquele agressor estiver passando do outro lado da rua, a equipe da casa vai ligar e dizer, ele está passando aqui, nós estamos com a assistida, com a ex-companheira. Ele está onde não poderia estar. Está, né? A próprio acompanhamento da brigada, né? Temos que levar ela em casa para fazer a retirada dos pertences, por exemplo. Sem a medida protetiva fica muito difícil. Então, o critério é, né, um registro de ocorrência, um boletim de ocorrência com um pedido de medida protetiva. Nós não podemos aceitar, né, é uma norma técnica das casas de acolhimento, das casas-abrigo, aliás, que as mulheres têm que ter medida protetiva. E estando lá com vocês, esse acompanhamento é feito pela equipe da casa? Pela equipe da casa, né? Toda a equipe da casa, na casa, ela funciona 24 horas por dia. Nós abrimos a casa, reabrimos a casa 22 de fevereiro de 2024. E desde então ela nunca mais fechou. Nós temos uma equipe que mantém ela 24 horas por dia. Tem a coordenadora da casa e a equipe que fica de plantão, fazendo por escala, não é? Elas podem chegar na secretaria, nos contando o que ocorreu, aí ela vai ser levada até a delegacia, ou geralmente elas vêm da delegacia, né? A própria brigada encaminha, nos avisa, tem uma vítima que precisa de acolhimento, e aí ela é encaminhada. Ela e os filhos menores, até 12 anos. A partir do momento que ela entra na casa, toda a responsabilidade com esta mulher é da equipe, é conosco da secretaria. Atendimento médico, como é muito comum de ocorrer, escola para as crianças, né? A alimentação. Só que tem um critério, né? Ela não pode sair da casa. Ela só sai da casa acompanhada pela equipe para algumas situações. Por quê? A segurança, né? Evitar a exposição. E existe um tempo de permanência na casa? Sim, até 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Porque enquanto ela está na casa, a equipe que está fazendo esse trabalho, né? Vai para um parente, vai embora da cidade. Há poucos dias nós estávamos com uma senhora, mais de 10 dias, com mais de 60 anos na casa, enquanto ela estava lá, com muitos problemas de saúde, várias vezes levada à UPA, familiares todos de fora, até que ela foi levada para a cidade da filha. E, secretário, uma coisa, fala-se muito no agressor, no companheiro, né? Fala-se muito no agressor, no companheiro, mas quando essa agressão não vem do companheiro, às vezes vem de um irmão, né, enfim, às vezes até mesmo de um filho, né? Como é que funciona isso para a secretaria? Como é que o procedimento é o mesmo ou muda conforme? É o mesmo, porque a Lei Maria da Penha diz que é a violência no âmbito familiar, a violência doméstica. Então, ela pode ser até de um primo que está residindo naquela casa, não é? Companheira, é muito importante essa tua pergunta para esse esclarecimento, porque às vezes as mulheres entendem assim, eu fui agredida pelo meu irmão.
eu não posso pedir uma medida protetiva. Pode, né? Porque a lei diz que ocorre no âmbito familiar com um vínculo, né? Seja ele consanguíneo ou não. Por exemplo, o meu companheiro traz o irmão dele, meu cunhado, para residir na casa. E esse cunhado briga comigo, acaba me agredindo. Eu posso pedir uma medida protetiva contra ele, porque ele ocorreu dentro do núcleo familiar. Existe a violência contra a mulher, que é aquela que é o que ocorre fora do ambiente familiar, que ela não é violência doméstica, não é? Um colega de trabalho que me agride, o ônibus, né, na rua. E quando a questão é com um filho menor de idade, como é que funciona? Bom, a agressão também pode ocorrer com o filho menor de idade, aí ela não consegue pedir medida protetiva, aí o trâmite é outro, né, porque ele não pode ser penalizado criminalmente, mas de qualquer forma, os responsáveis, aí entra o conselho tutelar. Eu vou te dizer assim, ó, que com o filho menor de idade nós nunca tivemos situações. Com filhos maiores, sim. E é mais comum do que se imagina. Inclusive, nós já noticiamos casos de filhos que descumpriram a medida protetiva, sim, e foram agredir a mãe novamente. Né? Aí, nesse caso de filhos menores, né, teria que ser uma internação nos órgãos, nas unidades competentes, né, para adolescente infrator. Aí a tramitação é outra, não seria através da Maria da Penha, da medida protetiva. Mas, de qualquer forma, a mulher, ela é amparada? Ela é amparada, sim, e ela precisa fazer, porque, infelizmente, não é? E isso está ligado, muitas vezes, ao uso de drogas, né, que está iniciando muito cedo, e aí nós podemos ter infratores, né, adolescentes agressores, com 15, 16 anos. E aí ela não vai ficar sendo agredida até esperar ele ficar maior de idade, porque de repente ela pode ser até morta. Porque a gente sabe o que acontece com uma pessoa que está em surto, vamos dizer assim. Né? Então ela tem que procurar ajuda de qualquer forma, não é? A medida, o trâmite da Maria da Penha, da medida protetiva, ela não vai ser o mesmo porque é um menor de idade. Mas não quer dizer que ela não vá ser acolhida e que a justiça não vá tomar as providências, né? Afasta aquele agressor, mas não pela mesma tramitação que tem a Maria da Penha quando é o maior de idade. Muito bem, nós estamos na Semana da Mulher, né? Então temos atividades amanhã, dentro, né, das prevenções, das entregas de folhetos, conversas, o que teremos a mais além da atividade de amanhã, Patrícia? Amanhã nós temos uma blitz que, na verdade, ela está sendo realizada pela Brigada Militar através da Patrulha Maria da Penha, pela Secretaria da Mulher e pela Comissão da Mulher Advogada da OAB. Vai ser uma blitz informativa a partir das 15 horas ali na Praça do Coreto. Né? Qual é a nossa intenção? Levar material, divulgar, conversar com a população. Nós vamos levar materiais com os tipos de violência, ter aquela conversa, aquele corpo a corpo, esclarecimento, como nós dizemos. Né? Na verdade, nós já iniciamos um mês fazendo esse trabalho. Ontem nós tivemos com as coordenadoras da Pastoral da Criança do Estado, também porque são mulheres que atuam diretamente com as famílias, levando esclarecimento, trocas, né, para que elas consigam identificar também mulheres vítimas de violência. Domingo nós teremos a inauguração de 2 bancos vermelhos na praça, que é muito simbólico a data, porque o Banco Vermelho é aquele banco para chamar a atenção do combate à violência. Na Praça do Coreto? Não. Às 17 horas vai ser inaugurado da Praça da Estação, tá? E às 18 horas na Praça das Carretas. No total, o Bagé terão 5 bancos. Tá? No domingo, nós inauguraremos 2. Tá? E terão várias atividades no domingo, feira, vai ter uma roda de capoeira, com a Abadá Capoeira, uma roda feminina, uma roda para elas, né? Principalmente muitos movimentos na Praça da Estação que nós estaremos participando. Então, eu deixo um convite para a comunidade, para os homens e mulheres, porque eu sempre chamo a atenção, né, que a nossa luta não é contra os homens, a nossa luta são contra os agressores, né? E nós temos muitos homens aliados, nós teremos, depois eu passo para vocês quando a programação estiver completa, né? Dia 20 nós faremos um evento somente para homens, né? O psicólogo da secretaria, o psicólogo Marcelo, vai fazer uma conversa para os homens da comunidade, né? Um entendimento, porque muitas coisas acontecem por falta de esclarecimento, algumas violências por falta de esclarecimento, e para que esses homens entendam que
o respeito, ele não é favor, né? O respeito, ele deve existir em todas as relações, né? E durante esse período também, todo mês de março, nós vamos estar em escolas, em universidades, hospitais também, em vários locais, CRAS, levando informação e conversando com a comunidade, né? Porque nós entendemos que nós precisamos ouvir, nós precisamos levar essas informações, né? Nós tivemos um trabalho em 2024 nesse sentido, de levar informação. E nós estamos entendendo que com os resultados que estamos tendo, né, com a procura, com as denúncias antecipadas, está surtindo efeito já. Que bom, né? Patrícia, então a gente quer agradecer, não sei se o Jones tem alguma outra pergunta, Jones? A questão era essa sobre o mês da mulher agora, já que essa pauta vai ser levada durante o mês da mulher, mas durante o ano, como é que a secretaria trabalha com essa função? Porque é um assunto que não para nunca, né? Não é só no março, que é mês da mulher. É um tema sensível e diário, né? Diário, todo ano. E como é que a secretaria trabalha com essa função durante o ano? Nós costumamos dizer que o março nós só intensificamos, o março e o agosto, né? Que são o agosto lilás também. Mas durante todo o ano. Nós fazemos visitas às escolas, nós trabalhamos com CRAS, né? Juntamente com a Brigada também. Nós sempre fizemos esse trabalho de rua, pelo menos uma vez por mês a equipe vai para a rua, né? Aqui nessa região central, vamos nos bairros também, área rural, né? Levar informação, escutar, oferecer o serviço da secretaria. Hoje, né, dentro da secretaria, o que nós temos? O serviço de assistente social, serviço de psicologia e assessoria jurídica para as mulheres. E também eu já deixo aqui, nós estamos falando nas mulheres, mas a secretaria é a Secretaria da Mulher e da Diversidade. Então, toda a população LGBT também é atendida pela secretaria. Nós temos um ambulatório, onde hoje nós temos pessoas fazendo transição de gênero, né, o mais conhecida por troca de sexo. Essas pessoas são atendidas pelo psicólogo também, o acompanhamento jurídico para troca de nome quando necessário. Tem um atendimento médico para elas e para as mulheres assistidas da secretaria. O que elas têm hoje? Todo esse acolhimento jurídico, social e psicológico e atendimento médico também. Isto dentro da secretaria, feito mediante agendamento. Este é o trabalho físico que nós temos lá dentro, né? E na rua, escola e todos esses lugares, nós estamos sempre fazendo trabalho preventivo, principalmente em escolas que têm surtido sempre para nós é muito positivo, porque invariavelmente um aluno ou uma aluna vem nos dizer que a mãe está sofrendo, o que pode fazer, ou que está um relacionamento que percebeu que pode se tornar um relacionamento violento. Secretária, então, quero lhe agradecer. O tempo, infelizmente, corre rápido, né, e não muito espera, mas eu agradeço o retorno que a senhora nos deu. Então, logo fizemos o convite de estar aqui hoje, né? Então, muito obrigado. E deixo o espaço sempre aberto. O Panorama Difusor está aí para apoiar e a gente quer estender, aliás, melhor dizendo, o convite para uma próxima oportunidade, a senhora voltar aqui e podermos falar com mais um tempo ainda. Com certeza, eu agradeço muito o convite, agradeço a vocês pelas perguntas, porque é muito importante, né? Porque a gente respondendo, acreditamos que esclarece alguma coisa que às vezes tu falando acaba passando. Me coloco à total disposição, né? Tenho contato, se tiver alguma informação, alguma solicitação, porque nós sabemos que às vezes surgem dúvidas, né, dos ouvintes, à disposição para responder. E muito obrigada pelo espaço, e a secretaria e a equipe está à disposição da comunidade, e nós temos certeza que teremos um 2026 de muito trabalho, mas também que as mulheres saibam que aqui em Bagé nenhuma mulher está sozinha, que ela tem hoje onde procurar ajuda. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez. São 9h08, temperatura 20.